Bom dia, Natan. Bom dia. Bom dia. Gabriel está conectando o áudio ainda. Se eu falar, não vai me ouvir. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professora. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professora? Oi, bom dia. Tô sim. Tô. Bom dia, Ana. E aí, quem viu o debate ontem do Trump? Foi divertido, gente. Por pouco não parecia vale Eu não vi, tudo. não, professora. Eu vi um pedacinho só. Por pouco não parecia vale tudo. Eles só faltaram cair no braço de verdade. Bom dia, Caio. Bom dia. Vou esperar mais um minutinho só. Quero começar a aula com um vídeo que é bem bacaninha. Passa a mensagem aí no grupo de vocês, para o pessoal entrar na sala. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Tudo bem?
Bem, eu vou começando aqui. A gente ainda está falando sobre aquela questão da autossabotagem. Agora vem umas partes interessantes. Não que as outras partes não fossem interessantes, mas assim, para a gente identificar um pouquinho alguns pontos que fazem a gente cair nesse processo de autossabotagem e como é que a gente pode fazer para ir vencendo esses pontos no nosso dia a dia, né? Porque são coisas do nosso dia a dia. E aí eu estava procurando um vídeo para falar um pouco sobre essa dedicação que a gente precisa fazer para identificar esses sintomas e, digamos que, começar a processar, começar a nutrir um processo também que é de autocura. E aí eu comecei a pensar na questão da autoestima, né? O quanto a baixa autoestima afeta esse processo e às vezes a gente quer que pessoas que estão à nossa volta falem determinadas coisas para gente poder melhorar. E nesse processo de autocura, né, se é que eu posso chamar assim de autocura, tá na nossa mão, às vezes, a gente falar determinadas coisas pra gente. Aí eu estava procurando um vídeo para ilustrar isso um pouco e achei um muito bacana, muito legal. É um vídeo meio forte, tá? Espero que não dê gatilho em ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Mas prestem atenção e acompanhem com carinho, tá? Tudo bem? Vocês estão aí? Ei, tranquilo. Sua pele muda no verão. Um dia, oleosa com calor, no outro, ressecada após sol. O novo Natura... Ok? Bom dia, gente. Oi, bom dia. Deu para Bom dia, entender, gente. gente? Bom dia. Deu para entender? Deu. Esse Eu peguei o bonde cara andando, eu entendi no final. Querem ver de novo? Mas se quiser botar aí, não tem problema. Precisa mesmo? É que, tipo, acho que todo mundo entendeu que foi um tapa na cara ali motivacional. Tipo, acorda, pô. E aí, lá no início, assim, antes de botar o vídeo, o que eu estava falando é que muitas vezes a gente precisa que alguém de fora diga pra gente algumas coisas que nós somos capazes de falar pra gente, né? E que dentro de algumas coisas que a gente vai continuar falando ali dentro daquele processo lá da autossabotagem, tem algumas situações que nós somos capazes de olhar e se ressignificar dentro de algumas situações, né? Só que a gente precisa que alguém fale. E aí, ali o terapeuta, né? Pelo que dá para entender, ela está numa sessão de terapia, e aí o terapeuta, ela reclamando, porque o terapeuta fala para ela que ela precisa se amar, que ela precisa melhorar ali. Ele não fala a palavra autoestima, mas a gente entende que é autoestima, e ela diz: você não me diz como é que faz isso. E aí ele faz aquele processo com ela, que na terapia é bastante utilizado em algumas correntes, não são todas as correntes de terapia que fazem da psicologia, que fazem, né, esse tipo de dinâmica. Algumas fazem,
E eu mesmo já fiz uma vez, quando eu comecei a fazer terapia, mas, assim, a minha, eu não sei, tem alguns processos que comigo não funcionam muito bem. Então, aquele tipo de terapia que eu fazia há um tempo atrás, que era mais ligado à análise, às vezes me vinham coisas na cabeça que eu não sabia se era imaginação ou se eu realmente estava lembrando de algum fato da minha infância. E isso me incomodava muito. E por mais que a terapeuta dissesse, né, a psicóloga dissesse que não tinha problema se fosse imaginação, eu não gostava disso, de não ter certeza se aquilo que estava passando pela minha cabeça era uma informação realmente do meu inconsciente ou se eu estava criando aquilo. Aí pronto, aí bloqueava tudo. Não dava muito certo, eu acabei mudando de, de corrente, né? De formas de terapia e agora tá funcionando um pouco melhor. Mas dentro dali do vídeo que a gente viu, né? A abordagem é essa. O que a gente pode auto-reconhecer? Porque também a gente precisa... Oi, fala. Sabe esse bagulho aí de análise que você fica tentando lembrar de coisas assim? Aham. Teve casos surreais que deram muito errado. Que, tipo, teve uma garota que ela ficou fazendo isso, aí ela veio na cabeça dela uma imagem de estrupo. E teria, tipo, na cabeça dela, foi o próprio pai que fez. Só que, tipo, isso não aconteceu de verdade. Aí ela ficou acreditando nisso, aí brigou com o pai, separou a família, fez um estrago do caramba. Aí depois de muito tempo, ela foi lá pedir desculpa, o pai não aceitou. Cara. Deu um problemão. Mas ela descobriu isso Descobriu, mas foi sozinha ou acompanhada por um profissional? Eu acho que foi acompanhado por um profissional. Tipo, foi uma coisa que eu li num livro há muito tempo atrás. Nossa. Ele tava Porque falando, assim... Fala, desculpa. ele tava falando sobre hábitos, né? E tem coisas que, tipo, vem na nossa mente que gera. Aí ele tava falando sobre hábitos que a gente meio que não controla. Por exemplo, também teve um outro exemplo do livro que eu tô lembrando agora, era de um cara que ele sonhou que tinha alguém enforcando a esposa dele. Aí ele acordou desesperado e tentou tirar, né? Ajudar a esposa dele. Só que, na verdade, não tinha ninguém enforcando a esposa dele. É ele mesmo que estava batendo na esposa dele, achando que era o cara que estava machucando. Entendeu? Aí, tipo, o livro estava debatendo. Isso é um crime? Isso não é um crime? Era isso que o livro estava debatendo. Ai, gente, desculpa. É que eu lembrei de uma coisa agora. Nossa, agora foi engraçado. Mas eu já apanhei do meu marido assim. Como é que foi? Eu acordei com ele me socando. E eu saí da cama correndo. E no outro apartamento que eu morava, o corredor, a porta ficava assim, a minha cama ficava bem de frente para o corredor, e eu dei um pulo da cama, que eu acho que em fração de 3 segundos eu fui parar na sala, e ele atrás de mim, e eu, não, sai, por quê? Olha, nossa, lembrando disso agora dá vontade Cada de coisa rir, que mas eles passam, né? assustador. Ele me batendo, acordei com ele me socando, né? E, segundo ele, ele sonhou que estava sendo atacado por um cachorro. O cachorro estava mordendo a cara dele e ele começou a socar o focinho do cachorro, só que ele estava socando a minha cara. E eu saí correndo, assim, não me machucou, né? Eu fiquei assim, com
doeu um pouquinho, assim, um lado do rosto, a bochecha ficou meio vermelha e tal. Mas eu fiquei assustadíssima, assim. Nunca apanhei de ninguém, né? E eu fiquei assustadíssima e eu, sabe? Mas foi o cachorro. Desculpa. E ele me pedia desculpa. E eu chorava e ele chorava. Mas foi... Nossa. Mas é horrível isso, gente. Sim, sim. Nesse caso que eu falei, o cara, ele acabou matando a própria esposa. Que Aí ele isso? ficou Sim, ele ficou um maior tempão no tribunal e ninguém sabia dizer se era crime ou não. Aí acho que criaram uma lei para isso. No fim, ele não foi pra cadeia. Caramba. Mas mesmo assim, o cara... Pesado. Nossa. Desfecho trágico, né? Sim. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou dar uma lida adiantando um pouco, porque a gente está meio atrasado nessa... Os bate-papos são muito legais, né? Mas eu estou um pouquinho atrasada. A gente parou aqui em comparação com colegas de trabalho. E aqui, trabalho envolve também vida escolar, tá? Eu lembro como eu me deixava abalar por ser comparada com um colega de escola, principalmente por professor. Eu, hoje em dia, não vejo tanto isso, principalmente em nível de fundamental 1 e 2, ensino médio. Na faculdade, às vezes ainda acontece. Você tem, assim, uns colegas que são um pouquinho mais cascudos, têm um pouquinho mais de idade, e que ainda não respeitam muito essa questão das comparações. E, às vezes, acabam usando comparações que não são muito legais, e até algumas que são ofensivas, tá? Mas aqui no caso está falando em você se comparar a alguém. E uma coisa que acontece muito, que não é muito legal também, é quando a gente se compara ao nosso irmão com relação a trabalho, né, a escola. O meu irmão só tira 10 e eu nunca consigo. O meu irmão é bom nisso e eu não sou. O meu irmão é bom naquilo e eu não sou, né? É claro que tem, às vezes, uma pressão familiar, que isso precisa ser conversada, tá? Mas aqui, especificamente, a gente está falando de autossabotagem, tá? Então, evitar comparações. Excesso de trabalho. Já ouviram esse termo, o workaholic? Não. O workaholic é a pessoa que não consegue parar de trabalhar, tá? É um outro sintoma muito claro dessa síndrome. Geralmente, quem procura trabalhar muito tenta minimizar a sua ansiedade perante uma possível incapacidade de fazer algo bom. Em outros casos, o profissional tem medo de ficar parado, imaginando que precisa ser produtivo o tempo todo. Essas pessoas que disfarçam sua autossabotagem no vício em trabalho estabelecem grandes metas em suas jornadas profissionais, mas não ligam para o esforço desempenhado, apenas se sentem incompetentes por não atingi-las. Ou seja, aqui a gente está falando de pessoas que, assim, trabalham o tempo todo. É trabalho, 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 trabalho. Mas não é que ela esteja realmente sobrecarregada. Ela se auto-sobrecarrega. É aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta e quando chega sábado e domingo não sabe o que fazer se não tiver que trabalhar. Aí vai inventar alguma coisa que está ligada também ao trabalho. Não está ligada ao lazer, não está ligada à qualidade de vida, né? Está sempre ligado ao trabalho. Isso é um workaholic. Tem alguns termos, quem tiver assim, curiosidade, pode buscar esse termo na internet, o workaholic, vai aparecer coisas assim bem interessantes, tá? Sobre esse termo. Zona de conforto. Ainda que os profissionais com este mal se esforcem no que fazem, eles não conseguem deixar de lado aquela zona de conforto. Não se arriscam em processos novos ou de atuar em outra área.
Então, assim, o cara trabalha muito, está sobrecarregado, mas ele não pensa uma outra forma de melhorar o seu trabalho, de melhorar os seus processos, né? Justamente porque não é uma sobrecarga que gere uma indisposição. Muito pelo contrário. É uma sobrecarga que prende a pessoa numa zona de conforto. Ela não quer sair dali, ela está bem, ela está estável, ela acha que se sente bem naquilo e tudo bem. E em algumas situações, essa zona de conforto, ela é também uma fuga. Se você trabalha demais, você não tem tempo para os outros. E aí você é aquela pessoa que trabalha demais e que está sempre sendo poupada de resolver alguma coisa em família. É aquela pessoa que trabalha demais. Poxa, fulano trabalha demais. E como, aí a gente vai lá na sociologia, né? Como a gente tem questões que são muito voltadas a essa questão capitalista do mundo do trabalho, né? Trabalhar demais agrega valor, agrega status, posição social, né? Então, a pessoa que trabalha demais, ela merece uma coroa de louros. Poxa, ele está trabalhando. É uma fuga. Então, até onde, e aí eu não estou falando de analisar os outros, eu estou falando de analisar a gente. Até onde trabalhar demais acaba sendo uma fuga para fugir de outros processos, tá? Celebrar sucesso, jamais. Aqui há uma confusão com a modéstia. Tem gente que, de fato, se sente tímida para celebrar uma conquista, mas quem possui a síndrome do impostor acredita que o sucesso tem algo, o sucesso em algo foi fruto da sorte. E o pior, acham que jamais poderão repetir esse rendimento. Então, é aquela pessoa que não celebra suas vitórias. É aquela pessoa que não fica feliz quando realiza alguma coisa. Alguém já sentiu isso? Eu geralmente, quando eu consigo alguma coisa que eu queria muito, eu sempre celebro sozinho, assim, internamente. Tô felizão. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É o celebrar sozinho mesmo. É aquela sensação de missão cumprida. Uf. Medo de pedir aumento salarial. Parece inacreditável, mas é. Faz sentido ao entrar na lógica das pessoas com síndrome do impostor. Elas se acham inferiores, incapazes no trabalho. Logo, elas não mereciam um aumento salarial. Parece até assim, engraçado, parece uma balela isso aqui. Mas dentro do mundo do trabalho, né, tem algumas situações aonde isso aqui é colocado até de uma forma, né, pelo outro lado, pelo empregador, né, que diz assim, você ganha muito mais daquilo que você merece. Eu já te pago muito acima daquilo que o mercado está oferecendo. Ou a pessoa que pega o seu currículo e acha que eu mereço ganhar, não mereço ganhar mais do que aquilo, né? E quando vocês entrarem no mercado de trabalho, ou para aqueles que já estão procurando uma oportunidade, essa praga, desculpem o termo, dessa expressão a combinar. Salário a combinar. Já viram isso? Já vi isso. Salário a combinar. A gente pode falar disso mais para frente, numa outra oportunidade, que isso, gente, isso é ridículo. Esse salário a combinar.
chegamos na insatisfação. Ainda que sejam profissionais qualificados, que possuem boas entregas, a insatisfação no que fazem é grande. Porém, não há nenhuma tentativa de mudança, seja de cargo ou de emprego, justamente por estarem numa zona de conforto. Lembra que é outro sinal? Ou que não sejam capazes de realizar outras tarefas. E aí, né, vem a pergunta, você sabe como abandonar essa autossabotagem? Aí vamos lá. Evitar comparações, que foi uma coisa que eu já falei anteriormente, né? Essa questão da perfeição, ninguém é perfeito e a gente precisa aprender a lidar com as nossas falhas, reconhecer as nossas falhas, e aí entra muito, né, no conceito de insistência e persistência. Quando você falha, você é persistente, insistente ou simplesmente desiste? O que você faz para superar o fracasso diante de uma falha? E aí a gente entra numa questão que é bastante importante, que é a questão da confiança. E aí a gente continua na próxima aula, falta pouquinho, e a gente vai fechar esse texto semana que vem para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu escutei amém? Amém. Amém, irmãos. Isso é uma piada de igreja, principalmente quando a gente tem reunião de igreja que define, né, coisas que tem que fazer. É a obra, comprar alguma coisa para a igreja, ou horários, alguma coisa nova que a comunidade está precisando, né? Aí a pessoa que está lá na reunião vai e coloca... a gente precisa, por exemplo, a gente precisa trocar o pastilhado da frente da igreja. E essa obra vai custar tanto, e aí nós vamos fazer a festa tal, o bingo tal, não sei o que, porque a igreja é assim, né? Seja evangélica, seja católica, é assim, né? É o bingo, cada pastoral vai ter que vender 50 números de bingo, 50 números de rifa, e não sei quem, não sei quem. Aí alguém grita, amém ou misericórdia? Aí o pessoal, amém, mas doido para falar misericórdia, né? Amém, não, claro, graças a Deus, assim seja, mas por dentro a gente está assim, Misericórdia. Misericórdia! Porque tem horas que eu, meu Deus do céu, como é que a gente vai dar conta disso tudo? Mas eu sinto falta, estou sentindo falta desse amém ou misericórdia. Vai virar a nossa piada interna aqui. Amém ou misericórdia, pois é. Tem hora, misericórdia. Tem padre, então, meu Deus do céu. Eu nunca vivi em comunidade evangélica, então eu não sei como é pastor, né? Mas padre e freira, eu vou te contar. Hã? Deu uma travada aí. Ficou instável mesmo. Eu vou fazer a chamada já para a gente poder encerrar. Hoje é dia da Bíblia. Vocês perceberam que sempre ou a gente está fazendo coisas de mais ou de menos? Sempre tem um puta desequilíbrio ali por trás. E a gente tenta fazer coisas ou para compensar ou para esconder. Sim. Ana Priscila tá aqui, Caio também. Cauã. Eduardo. Olha! Essa cachorra de vez em quando me assusta. Do nada, ela ouve alguma coisa que é imperceptível para os nossos ouvidos e ela late como se o mundo estivesse acabando. A minha cachorra faz a mesma coisa, só que o latido dela é ensurdecedor. Júlia entrou, gente? Não, né? A Júlia não. A Júlia, ela não tá se sentindo bem, aí ela não...
não assistiu às aulas dos 3 primeiros tempos. Ah, então tranquilo. Manda melhoras para ela, por favor. Uhum. Pronto, gente. Beijo a todos. Vou lá tomar um café de novo para esquentar a palavra. E até sexta-feira. Amém ou misericórdia, irmão? Amém. 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 Do jeito que a coisa tá, eu acho que a gente tem que dar muito mais amém do que misericórdia. Amém. Tchau, gente. Beijos. Valeu, valeu. Tchau.